Esta é uma aula do curso de Processamento Eletrônico de Energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle para os alunos matriculados na disciplina e também na página e no canal YouTube do professor. Nesta sequência de aulas falaremos sobre componentes eletrônicos, iniciando pelos componentes passivos. O conhecimento sobre componentes eletrônicos é essencial porque os equipamentos, ou seja, os circuitos eletroeletrônicos, são, em essência, a união ou a interconexão de diferentes componentes que permite, então, que aquele circuito execute a finalidade para a qual ele foi projetado. Vamos iniciar falando dos componentes passivos, começando pelo resistor. O resistor, então, é um elemento que limita a corrente que pode circular por um circuito ou que provoca uma queda de tensão para ajustes em níveis de tensão nos circuitos, provocando uma dificuldade à passagem da corrente elétrica, ou seja, o resistor ele impõe uma resistência à passagem ou ao fluxo de cargas elétricas pelo circuito. Os resistores são elementos que também podem ser utilizados para aquecimento em virtude do efeito Joule que ocorre nos mesmos, em virtude do choque entre as cargas elétricas, que então provoca calor, e esse calor pode ser utilizado então para aquecimento de diferentes formas. O resistor ele não provoca defasagem entre a tensão e a corrente, ou seja, a forma de onda de tensão em relação à forma de onda de corrente estarão em fase em um resistor. Não importa se é contínua, senoidal, triangular, quadrada, elas estarão em fase então. Já o indutor, ele é um elemento armazenador de energia através do campo magnético, constituído então por uma série de espiras enroladas, né, em volta de um carretel, podendo ter núcleo ou não, e o indutor é um elemento que provoca então defasagem entre tensão e corrente, porque ele tem inércia de corrente. Com isso, ele atrasa em 90 graus a corrente elétrica em relação à tensão elétrica. Também tem um comportamento variável com a frequência. Então, em frequência nula, ou seja, em corrente contínua, o indutor é um curto-circuito, a sua reatância indutiva é zero, e com o aumento da frequência, quando esta tender a infinito, a sua reatância indutiva também tenderá a infinito, ou seja, a sua impedância aumenta com o aumento da frequência. Por sua vez, o capacitor é um elemento dual ao indutor, então ele tem um comportamento também de acumulador ou armazenador de energia. Ele armazena cargas elétricas na forma de placas, podendo ser então utilizado como bateria, por exemplo, no caso dos supercapacitores. Também provoca uma defasagem entre a tensão e a corrente, só que neste caso é a tensão que tem inércia, ou seja, o capacitor oferece um impedimento ao aumento da tensão de forma abrupta, e com isso então ele atrasa em 90 graus a tensão em relação à corrente. Também tem um comportamento variável com a frequência, só que neste caso a sua reatância capacitiva diminui com o aumento da frequência. Então, quando a frequência é zero, ou seja, em corrente contínua, o capacitor é um circuito aberto, e na medida que a frequência aumenta e tende a infinito, o capacitor tende a ser um curto-circuito. Então é muito comum se associar capacitores com indutores para se fazer então a construção de filtros passa baixa, passa alta ou passa banda, por exemplo. Todos os elementos passivos eles têm não idealidades, ou seja, um resistor ele também tem indutância e também tem capacitância. Mas esta indutância e esta capacitância normalmente são desprezíveis nas faixas de frequência mais comuns em eletrônica de potência. O indutor ele tem resistência e capacitância, sendo que a capacitância é desprezível e a resistência é devida então às espiras que o constituem. A resistência normalmente levamos em conta para calcular inclusive o aquecimento desse indutor. Já um capacitor ele tem resistência interna, que também provoca perdas e aquecimento, ou seja, a perda então é a resistência interna RSE vezes a corrente eficaz ao quadrado que circula por ele,
E a indutância normalmente pode ser desprezada nas frequências mais comuns de eletrônica de potência. Em frequências muito altas, da ordem de megahertz, essa indutância tem que ser levada em conta. Então, quando por um capacitor circula uma corrente que tem ondulação, ou seja, que tem variação, esta variação vai provocar, então, na resistência interna do capacitor, uma ondulação de tensão, ou um ripple de tensão. Então, a variação de tensão sobre o capacitor será provocada pela variação de corrente que circula por ele, devido à sua resistência interna. Existem diferentes tecnologias de capacitores, então em conversores CACC, que é o próximo assunto que vamos estudar, utilizam-se capacitores eletrolíticos em virtude da alta capacitância necessária. Já em conversores CCCC, na saída desses conversores também se utilizam capacitores eletrolíticos, mas aí se buscam capacitores que tenham baixa resistência interna, para que se tenha pouco ripple, ou seja, pouca ondulação. Já em circuitos de tensão mais alta, como circuitos de grampeamento, por exemplo, em fontes chaveadas, utilizam-se capacitores de polipropileno ou de cerâmica ou de poliéster. O mais comum é polipropileno. Esses capacitores não possuem capacitâncias tão elevadas, vai até a ordem aí de próximo de 10 microfarad, mas eles têm uma grande vantagem que é não ter praticamente resistência interna. Então, a ondulação de tensão que eles provocam pode ser praticamente desprezada. Por fim, elementos de proteção. Atualmente, nas fontes chaveadas de menor potência, utiliza-se o fusistor, que é uma união entre um resistor e um fusível. Na verdade, é um resistor projetado para operar como resistor e limitar a corrente de partida das fontes chaveadas, e também para proteger o circuito caso a corrente seja excessiva, e aí então ele vai abrir. Quando o fusistor entra em ação, ele vai, na verdade, interromper o circuito e por isso vai precisar ser trocado, então vai exigir manutenção. Então são elementos usados em fontes de baixo custo que normalmente não precisam de manutenção ou vão ter manutenção depois de muitos anos. E uma fonte de alto valor agregado, como fontes internas de computadores, por exemplo, utilizam-se outras técnicas de proteção e de limitação da corrente. Então o fusistor é um elemento de baixo custo, porque é um resistor específico projetado para limitar a corrente e para atuar como fusível. Na sequência, vamos estudar então os semicondutores, começando por diodos e tiristores. Então, agradecemos a atenção de vocês e aguardamos vocês na próxima parte desta aula.